Gente, o que foi esse jantar da Big Tech com esse ditador do Trump? Assim, tem elemento ali pra gente fazer uma tese de doutorado. Vamos dar uma olhada? Well, thank you very much, everybody. It's an honor to be here with this group of people. They're leading a revolution in business and in genius. And in every other word I think you can imagine, there's never been anything like it. The most brilliant people are gathered around this table. This is definitely a high IQ group, and I'm very proud of them. I know all of them indirectly, and I know some of them very well, but I know everybody at the table indirectly through reading about you and studying, knowing a lot about your business. Actually, we're making it very easy for you in terms of electric capacity and getting it for you, getting your permits. We're leading China by a lot, by a great amount. And I just wanted to, the press was going a little bit crazy because they saw. Acho que aqui já mostra, né, que, assim, esse encontro é sobre a disputa, né, da hegemonia tecnológica global. Então é sobre China versus Estados Unidos, né? Você vê que o Trump já fala que estão liderando, né, que estão na frente da China. E você vê que curioso também, ele fala da regulação, né? Duas questões muito importantes, né? A regulação, a falta de, que permite que esses negócios cresçam, escalem infinitamente, né? E também a parte de infraestrutura e de energia, tão importante agora para a inteligência artificial, né? This group together, so I thought we would let you have a little excerpt, maybe describe some of the great things that you're doing with your company. I know, Mark, you're building some buildings that are as large as Manhattan. That was pretty good, right? It's pretty good. So I thought you. Olha que engraçado, né? Há um tempo atrás, quem que estava do lado do Trump? O Musk, em todas as fotos. Aí eles brigaram, né? O Musk quis ter um protagonismo, parece que maior que o Trump permite ao lado dele, assim. E aí, quem tá hoje é o Zuckerberg, que era uma pessoa não muito bem quista pelo Trump, porque a Meta costumava ter, né, antes de um processo aí de masculinização do Zuckerberg recente, né, onde ele está exibindo músculos aí nas redes sociais, se envolvendo com lutadores, colocando lutadores no seu conselho, né? O Dana White entrou no conselho da Meta recentemente. Então, antes disso, o Zuckerberg tentava ser um bom menino, né? Tentava, até participou de várias audiências tribunais, pediu desculpa, né, para os pais por causa das ferramentas estarem de alguma forma explorando as crianças ou aumentando, né, a exposição das crianças, até violência contra as crianças. Então, o Zuckerberg abandonou esse perfil, mas, né, é moderado, saiu do armário, agora é um desses perfis, bom, tá ao lado do Trump, né, sentado com o Trump, então já diz muito, né, para sentar com um ditador desse. E então a gente tem essa diferença já também interessante aqui no jantar, que não tem Musk, e tem o Zuckerberg do lado do Trump. Say a few words so we can take a couple of questions later, maybe. Mark, would you like to say a few words about the company? Sure. Well, I mean, sorry, should I turn this on? Yeah. All right. Well, thanks for hosting us. And this is quite a group to get together. And I think all of the companies here are just making huge investments in the country in order to build out data centers and infrastructure to power the next wave of innovation. So it's we don't often get together as the CEOs of the different companies, but it's good to see everyone. How much are you spending? Já muito curioso essa parte, né? Porque é isso, o Trump já vai, bota os caras na berlinda, assim, e aí, o que você tá falando, né? Como é que tá a sua empresa? Fala um pouco da sua empresa, não sei o quê. Meio aquele cenário, assim, de pitch, né? Que você precisa convencer as pessoas. Só que quem tá do seu lado, ali na mesa, são seus competidores, né? E aí, a gente sabe, né, como o Vale do Silício funciona, né? O Vale do Silício é voltado a monopólios, né? Tem uma passagem muito interessante que é do Peter Thiel, que é um dos fundadores do PayPal, né? No livro dele, ele defende assim que as empresas fracassam porque elas tentam competir, quando o objetivo tem que ser criar monopólios. Essa é uma bíblia isso da galera do Vale do Silício. Então é muito interessante esse cenário aí do jantar, onde, né, as principais pessoas por trás da Big Tech hoje, por trás também dessa era, né, da IA generativa e tal, estão enquadrados assim para falar sobre o seu negócio, para falar, né, na frente dos competidores, o que vai investir, vamos ver. What do you see over the next few years? Oh gosh. I mean, I think it's probably going to be something like, I don't know, at least
$600 billion through 28 in the US. Yeah. It's a lot. No, it's not. It's significant. That's a lot. Thank you, Mark. Great to 600 bilhões de dólares, né? Só para ter uma ideia, hoje quando a gente vê a China, né, sendo tudo que é um pouco resultado de um grande investimento que foi feito lá, de mais ou menos 500 bilhões de dólares na época da crise financeira. E olha isso, eles estão falando de 600 bilhões de dólares apenas da Meta, né? Então, olha o montante, olha a importância desse investimento. E ele fala como se assim, é isso aí e tal. Então isso mostra uma diferença também muito grande entre o setor privado, né, e o setor público, né, em matéria assim, de valorização do dinheiro também. Se a gente for analisar os fundos públicos e os fundos privados, eles têm uma diferença enorme, né? Quando a gente vê o poder da Big Tech sobre estados nacionais, a gente está vendo também esse poder dos fundos privados que investem nessa Big Tech, né, contra estados nacionais. Então, nas minhas apresentações eu sempre mostro assim, esse comparativo, onde a gente tem os fundos privados com trilhões de dólares, assim, e fundos públicos bem menores que isso, e aí depois os estados nacionais, né, do tamanho de só Estados Unidos e China, competindo assim, com esses fundos, né? Então a gente tem uma discrepância enorme aqui entre o dinheiro que está, né, sob poder de poucas pessoas, dos fundos privados, e o dinheiro que está sob o poder de muitas pessoas, dos fundos públicos, e os negócios, né, dos Estados Unidos, especialmente, são muito voltados ao setor privado e ao capital de risco, que é esse ligado a esses fundos privados, né? That's a lot. Thank you, Mark. It's great to have you. Thank you. Great to have you. David, you've done a wonderful job in working with the White House. A great expert. Would you like to say a few words? Thank you, Mr. President. It's a great honor to work here at the White House and to work for you. You really care about this industry and all Americans, and I think you've done a tremendous amount already to unleash. Gente, to work for you. Olha isso, né? Acabei de falar que você tem uma ligação dessas tecnologias, né, desse negócio de tecnologia, com o setor privado nos Estados Unidos principalmente. Mas é isso, eles dependem do setor público em questões básicas, como por exemplo a infraestrutura. Mas veja a postura de dominação e submissão que a gente tem aqui nesse jantar, né? Esses CEOs estão completamente submissos ao Trump, agradecendo, cheios de doçura, porque sabem que ele se comporta como um pai bravo, né? Como um pai castrador, assim. E isso, ninguém quer passar por nenhuma dificuldade com o seu negócio ali. Só que eles são muito poderosos juntos, né? Todos esses CEOs aqui. Então, ao invés da gente ver eles estarem enfrentando, né, um ditador, uma pessoa que já foi indiciada, né, por fazer um tipo de suborno para que uma prostituta não revelasse coisas sobre ele durante as eleições. Né, uma pessoa que tentou dar um golpe nos Estados Unidos, uma pessoa que a gente sabe que pratica desinformação, né, que também negou vacinas na pandemia, uma pessoa que é capaz de criar guerras, né, por besteiras, por processos dele narcisísticos. Essa pessoa, né, você vai se submeter a ela, sendo que você está entre as pessoas mais ricas do mundo, tem mais poder financeiro, né, do que talvez até o próprio presidente, assim. E a gente vê todas essas pessoas aqui submissas, né, esperando uma espécie de aprovação que vem através da facilitação, né, de negócios, de acesso à infraestrutura, de permissão para usar o território para criar mais infraestrutura, né, e conseguir mais energia, que é absurdo, assim. Are innovators and also help build out the infrastructure of the country. And it's doing a lot, not just for tech companies, but for ordinary working Americans, the construction industry, the trades, electricians, carpenters. There's a boom happening right now in AI because of what President Trump has done in terms of stimulating investment. It's going to benefit all Americans. So it's really a thrill to be part of. And this is a really incredible group that you've assembled here. And it's like I said, it's just a great honor to have a foot in each one of these worlds and being part of it. So thank you. Thank you very much. And Sergey, you were saying a lot in the Oval Office. I figured just somebody that likes to speak with his really wonderful MAGA girlfriend. So would you like to say a few words? Well, David, do you want to say something?
I truly, every time I'm here or in your presence, I'm so grateful. So thank you. It's like, Thank I you. can't believe it every time, like the inauguration here. I think you're doing amazing work. Thank you very much. We actually were just with Leonardo? Leopold. Leopold. Should I mention? Yeah, Sorry, he's I in Venezuela. Right. And you're applying a lot of pressure to Maduro. And I think that's phenomenal for an American president that should be applied. Olha quanta coisa aqui já também, né? Primeiro, a gente tem uma conversinha ali de fundo do Zuckerberg, né? Meio mostrando um certo constrangimento ali com essa outra pessoa. Depois, essa pessoa aqui é apresentada, provavelmente a esposa, né, desse cara. E ela, veja a configuração aqui. Você não tem talvez você tenha apenas uma mulher que é CEO. O resto é tudo homem, né? Homens cis héteros, claro. E aí, essa mulher aqui, ela é, né, convocada para fala, mas ela é convocada para fala porque ela é uma apoiadora do Trump, né? Uma maga aí, que seria equivalente ao bolsonarismo, né, deles. E mal consegue falar, de emocionada, né? E aí o marido pega a fala e, né, acaba completando a fala dela, mas assim, completamente dominado pelos valores, né, do Trump aqui, do trumpismo, esse tipo de configuração da mesa, né? Você vai ter apenas uma CEO mulher e a maioria aqui né, das mulheres apenas acompanhando seus maridos, diretores e bilionários. Thank you. It's like, He's in Venezuela. Right. And you're applying a lot of pressure to Maduro. And I think that's phenomenal for an American president that should be applying pressure there in Venezuela and then hopefully in Cuba and so forth. So there's a lot of civil rights work that you're leading. We didn't get a chance to mention. I also just wanted to mention, we don't have to get into all the... Que papo é esse, né? O que tem a ver com o que eles estavam falando, né, sobre investimento, né, nos Estados Unidos, sobre tecnologia, uma pressão que você tá fazendo sobre que o Trump está fazendo sobre Maduro, e aí também sobre Cuba, tipo uma cabeça ainda, né, como se Cuba e Venezuela fossem grandes ameaças para os Estados Unidos, né, como se eles representassem ainda um comunismo, como se estivéssemos na Guerra Fria, como se agora o real oponente dos Estados Unidos não fosse a China, né? Então, e por que ele não falou na China, né? Interessante isso. Ele vai falar de Venezuela, de Cuba, mas não vai falar da China. Ele sabe, né? Que ia pegar mal e que podia criar grandes problemas para os Estados Unidos, né? Mas olha que curioso também que o Zuckerberg, lá em cima, ele dá uma olhada assim ao redor para ver como é que o pessoal reagiu quando ele mandou um Venezuela, quando ele mandou um Cuba, né? Details to talk about in the Oval Office, but I think it's a real incredible inflection point right now in AI, and the fact that your administration is supporting our companies instead of fighting with them. It's hugely important. Obviously, it's a global race, and I think we're at the cusp where these AI models are about to become profound. Nossa, olha isso, né? Ele insinua que as outras administrações antes do Trump jogaram contra os negócios, né? Gente, as Big Tech americanas, né, cresceram, praticaram todo esse colonialismo, né, digital no mundo inteiro sob outras administrações, né? Sobre Obama, né, sobre Biden, sobre todas essas administrações. Então, uma fantasia, né? Como se apenas essas pessoas que são liberal-democratas já fossem uma grande ameaça para esse, né, caminho conservador que essas pessoas defendem e entendem como único assim possível, né, e viável, porque é uma ganância, assim, né, é uma vontade de crescimento absurda, né, sem fim, que apenas um projeto assim extremamente ultraliberal, né, e de supremacia mesmo, que a gente sabe que é a supremacia racial, que é a supremacia de gênero, né, que é a supremacia de classe, por isso, né, então por isso ultraliberal, só esse tipo de projeto serve mesmo aos negócios deles, né. Profoundly useful, kind of beyond the, okay, wow, it's cool, it can do that, but actually day-to-day incredible utility, incredible productivity. So very grateful for your administration support. Well, you had a very good day yesterday, Google. Had a very good day yesterday, and you want to talk about that big day you had yesterday?
Well, I'm glad to. Don't forget, Biden was the one that prosecuted that lawsuit. You know that, right? Look, it's a long process. I appreciate that your administration had a constructive dialogue, and we were able to get it to some Right. resolution. I would echo what Sergey said. I think the AI moment is one of the most transformative moments any of us have ever seen or will see in our lifetimes. So making sure the US is at the forefront, and I think your administration is investing a lot. Already the AI action plan under your leadership, I think, is a great start, and we look forward to working together, and thanks for your leadership. Great job you're doing. Incredible, really, job. Lisa? Olha que louco, né? Então, quem estava do lado dele com a esposa maga era o Sergey Brin, que também é do Google, né? É esse Sundar, que falou agora por último, e o Sergey. São ambos do Google. Aí o Trump debocha, né, da administração Biden, dizendo que está relacionada com esse tipo de julgamento que o Google sofreu, né? Eles estão falando de um julgamento recente, né, onde teve uma decisão favorável ao Google, que o Google não foi obrigado a vender o Chrome. Mas o Google está sendo, né, indiciado por monopólio, porque realmente faz monopólio. E aí tem essa movimentação no judiciário agora, onde o Google estava sendo obrigado a vender o Chrome. E houve uma vitória da Google nesse sentido de não precisar vender o Chrome. Mas não quer dizer que não há esse monopólio, né? Então você vê que o Sundar aí diz, né, que está havendo um diálogo construtivo e tal. Mas olha que curioso, como o Trump aí não está na posição de poder público, não está na posição de presidente, né, do poder executivo. Ele está numa posição de negociante, uma posição de quem é do setor privado, que está interessado nos negócios, né, nesses negócios do setor privado, que eles escalem ao máximo, né? É sobre dinheiro e simplesmente sobre dinheiro. Então você vê que, né, o Google mostra aí um alinhamento muito forte, o que é super preocupante, né? Google que já teve como slogan Don't be evil, né? Não seja do mal, hoje completamente alinhado aí com essas forças e nada parece que vai conseguir desalinhar. Aí é interessante a gente lembrar também que, assim, por volta de 2020 e tal, a gente tinha um clima que era muito do fim da Big Tech. Então foi quando essas coisas começaram a acontecer, quando, né, o judiciário foi para cima desse combate aos monopólios, do combate, né, aos abusos que as interfaces estavam fazendo com as pessoas usuárias, com as crianças, como eu falei do Mark Zuckerberg, etc. E agora você tem essa vingança dessa galera, né? Então esse alinhamento da Big Tech, essa saída do armário da Big Tech, né, e alinhamento com a extrema-direita, ou seja, com um projeto nacionalista, com um projeto protecionista, né, com um projeto de imperialismo, né, no fundo, uma vingança da Big Tech que não quer ser regulada. Simplesmente isso. Eles querem que seus negócios expandam. Veja, temos na mesa aí, né, vários dos grandes bilionários do mundo, ou seja, das pessoas mais ricas do mundo. Né, e essas pessoas não querem limite para o seu faturamento, para a sua renda, para o seu crescimento, por mais bizarros que eles sejam, né, em comparação com a desigualdade do planeta que a gente vive hoje. Yeah. Well, Mr. President, it's such an honor to be here, and the incredible work that your administration has done to support the semiconductor industry. You know, we're building the brains behind all of the wonderful AI that's being built here. And I think the amount of acceleration that we've seen just in the few short months that the administration has been in place is really, we're so grateful for that support. And we had a wonderful event this afternoon with the First Lady's support of the AI education plan. So I think the main message is we are all in to make sure that America wins the AI race, and it's an honor to be here. Thank you very much. Great job you're doing too. Amazing job what you've done. Aqui de novo, né, a gente tem essa revelação. Eles estão numa corrida, né, eles estão numa competição, só que, como eu falei antes, eles não estão interessados em competição. O que interessa para essas pessoas aqui, formadas, né, no Vale do Silício, é monopólio, ou seja, controle total, ausência de competição, né, ausência de opção para a pessoa consumidora também. Né, a gente está falando de uma cultura ao invés de uma cultura, né, diversa de produção, consumo, etc., a gente está falando de um tipo de cultura única, né? In a short period of time, really amazing. And I see somebody down there, Bill, from Microsoft that has done a pretty good job too. I'll tell you what, I had that socket was 28
and now it's about 500 and something. I don't know. It's what a job you've done. Would you say a few words about your company? Absolutely, Mr. President. Thank you so much, obviously, for bringing us all together and the policies that you have put in place for the United States to lead. And one of the things that I think has made this industry unique is not only the innovation, but it's the market access that you have obviously championed for us all over the world, and also the trust the world has on American technology. I think that everything that you're doing in terms of setting in place the platform where the rest of the world can not only use our technology, but trust our technology more than any other alternative is perhaps the most important issue. And you and your policies are really helping a lot. So thank you very much. And also I wanted to thank Madam First Lady for hosting what I think is perhaps the most defining issue, which is about skilling and economic opportunity that comes with AI. And so I deeply appreciate your leadership there as well. Thank you. Really, and a really amazing job you've done. Bill, would you like to say a few words? Well, I'm in the second phase of my career, giving away all the wonderful money that Satya's good work has helped multiply a lot. But I think the thing that ties my first career that I still spend some time on because AI is so phenomenal, and my second career is innovation, and innovating in health in areas like vaccines or gene editing. And the president and I are talking about taking American innovation to the next level to cure and even eradicate some of these diseases. He mentioned polio, which is one that we're close. We don't need new science on that one. Olha isso, né? Bill Gates já lança vacina. Você viu a cara do Trump quando ele começou a falar de vacina, né? For some like HIV and sickle cell, we do need new science, but the U.S. Has the seeds that in the same way that Warp Speed took those seeds and put them together, I think something fantastic can be done. You know, AI for our foundation is that we want a doctor for everyone in Africa through AI. We want farmers to have incredible advice and, you know, kids to have a chance to learn. So the work being done by the people at this table is... A cara de indigestão, né, do casal Trump ali do lado do Bill Gates. Um olhar assim, com lasers, né? Tipo, que papo é esse? Vacina? Crianças na África, né? Ou África, tipo... Fica claro ali que teve uma rejeição ali a fala, né? O que será? Is changing the world. It's, you know, coming fast, so it's great. You know, we all get together and talk about how the U.S. can lead in this key area and apply it even to the course outside the U.S. as well as to our great citizens. So thank you for incredible leadership, including getting this group together. Thank you, Bill. That's very nice. Tim Cook. Gente, surpreendentemente, né, um dos maiores vilões, né, que a gente tem dos movimentos de software livre, de código aberto, né, contra o colonialismo digital, que é o Bill Gates, né, que foi o Bill Gates, que foi um dos primeiros a ser julgados por monopólio, né, nos Estados Unidos. Hoje em dia é o Google, acho que são os maiores processos assim de monopólio, Microsoft e Google. Curiosamente, ele, que agora não está mais, né, na Microsoft diretamente, manda essa, né, de vacinas, essa de... Cara, estranho assim, né? Ele vir com essa e depois dá uma torção, agradece o Trump, mostra aí a submissão que todos estão mostrando. Mas muito interessante que ele... Claro, uma visão ainda muito, né, assistencialista, né, ainda de um tipo de supremacia ali racial, né, de supremacia de classe, mas ousando nesse jantar, com toda essa galera, falar de vacina, falar, né, de um tipo de assistência a, por exemplo, a África, mas poderia ser também a América Latina, poderia ser, né, qualquer lugar que que foi explorado pelo norte global, né? E a gente vê a rejeição lá do casal Trump, mas no final um agradecimento, né, uma coisa meio assim rápida. Curioso. You've done an incredible job with Apple, little company called Apple. Thank you, Mr. President. Very, very few people have been able to do what you've done. Congratulations. Thank you, sir. That means a lot to me. I want to thank you for including me this evening. It's incredible to be among everyone here, particularly you and the First Lady.
I've always enjoyed having dinner and interacting. I want to thank you for setting the tone such that we could make a major investment in the United States and have some key manufacturing, advanced manufacturing here. I think that says a lot about your focus and your leadership and your focus on innovation. I also want to thank you for helping American companies around the world. This is a very key thing, and I really enjoy working with your administration on those topics as well, because I think they're so important to the country. I want to thank the First Lady for focusing on education. There's nothing more important than education. It is the great equalizer and always will be. And so thank you so much for including me. We are all different in some ways, but we all believe in the power of technology to improve people's lives. And that is the thing that binds us all together. And Tim, how much? Então você vê, né? Agradecer o Trump por inovação, né? Interesse em inovação, foco em inovação. Uma figura extremamente conservadora, né? Que está trazendo o que há de pior, né? Em todos os setores, seja de comunicação, tecnologia, né? Tenta trazer práticas da comunicação antiga, né? Do broadcast, de manipulação, desinformação para, né, as tecnologias digitais, né? Que são interativas, etc. Então, que tipo de exemplo ele tem de inovação, né? Acho que aí vem a coisa também do Tim, né? O Tim Cook que falou, que é o, né, que está na frente da Apple. Primeira pessoa que é gay aí, né? Primeira pessoa LGBT que aparece na mesa. Talvez a única aí também. Aí é tudo casal heterossexual. A gente não sabe no sigilo, né? Mas pelo menos aí, né, nessa cena, todos são heterossexuais. E você vê que também está completamente assim submisso. Não tem uma postura de falar de diversidade, né? Parece que não está na frente de uma pessoa que é totalmente contra as pessoas trans, totalmente contra as pessoas LGBT, né? Que defende valores, né, extremamente conservadores, retrógrados. Ignora tudo isso e fala que ele é um exemplo de inovação, né? Como se inovação fosse só inovação tecnológica. E aí fala dessa história da manufatura, né? Porque, na verdade, essa gestão do Trump faz uma pressão sobre a Apple para que a Apple não mais dependa das fábricas na China, né? Nesse projeto de corrida contra a China, né? De tirar a China do páreo, essa é real, né? Eles querem tirar a China do páreo e nessas pressionaram a Apple para tirar a produção lá da China. E aí o Tim vem e agradece isso agora, né? Tipo, estranho, né? Mas é isso, completamente submisso. E ainda tem essa coisa das empresas around the world, né? Ou seja, obrigado por proteger as empresas around the world. Tá protegendo as empresas, né, por aí. Que tipo de proteção é essa, né? Na verdade é deixar isso completamente desregulado e esse colonialismo digital que a gente conhece funcionar a todo vapor, né? Money will Apple be investing in the United States? Because I know it's a very lot, and it's you know, you were elsewhere and now you're really coming home in a big way. How much money will you be investing? $600 billion. 600 billion. All right, it's a lot of jobs. We're very proud to do it. That's great. Thank you very much. Thank you. Appreciate Thank it. you, sir. Sam, you're a big leader of a very new industry. Você vê que o Tim, parece que não tinha um número assim, ele jogou o mesmo número que o Zuckerberg só pra brincar, né? Tipo, mesma coisa, 600 bilhões aí, é isso aí. Então, parece que eles foram muito pegos de surpresa, assim, né? Rolou todo um tipo de saia justa, assim, né? Agora, olha que interessante, vai falar, né, o CEO da OpenAI, e você tem aqui a configuração da mesa, né? Então você tem o Zuckerberg de um lado, você tem de outro lado o Bill Gates, e na frente, ou seja, nesse círculo principal, Google e OpenAI, né? E a Microsoft logo ao lado lá também. You're a young age, you're a young guy. Do you want to tell us about what you're doing? You told me things before that are absolutely unbelievable. So what are you doing? First of all, to echo the comments of Tim and others, thank you so much for getting us all together, and thank you for being such a pro-business, pro-innovation president. It's a very refreshing change. We're very excited to see what you're doing to make all of our companies and our entire country so successful. The investment that's happening here, the ability to get the power in the industry back in the United States, I think will set us up for
a long period of great success leading the world, and I don't think that would be happening now without your leadership. We're very grateful to be able to build our company here, to build data centers here, to build the entire AI industry and lead the world in the United States. Echoing many other people's comments, I think this will transform the world in a profound way, and I think it really will be to the United States' advantage to be able to lead the world this way. The event that the First Lady hosted today about education was really wonderful, and watching what AI is doing even today for education and so many other industries is really great. So thank you so much for enabling this. We will invest a ton in the United States, and we will do our best to make sure that we continue to lead here. That's right. Thank you. Hundreds of billions of dollars, and it's going to be well worth it. Then you have an unlimited market, right? It seems like it. Come to think of it, how much is Google investing? We are well. Você vê que aqui, né, o Sam Altman da OpenAI falou desse investimento de infraestrutura que eles estão fazendo. Eles estão falando, na verdade, de um projeto chamado Stargate, né, que é um projeto de investimento de 500 bilhões também, para criar uma espécie de cidade data center nos Estados Unidos, né, uma parceria de Microsoft, SoftBank, OpenAI, Oracle e MGX. É uma mega operação de tentar colocar, né, toda essa demanda, né, de IA em solo americano, né, energética, de processamento, né, hoje através das GPUs. Então você vê que a OpenAI é a menina dos olhos, como a gente diz, né, hoje do governo americano, do Trump e do próprio, né, desse próprio bando que eles formam enquanto Big Tech, né? Todo mundo está competindo por esse novo espaço de infraestrutura, por essa nova fonte energética. Também há um investimento pesado em reatores nucleares, porque eles sabem que, né, eles precisam dar esse pulo para produzir a energia que a IA cada vez mais vai demandar, né? A gente ainda pode chegar, né, em breve nessa situação da IA generalizada ou geral, onde o consumo vai ser ainda, né, mais escalável. Então, aqui você tem, né, o Sam Altman já agradecendo o Trump pela permissão no território de criar essa cidade data center, né, com esses parceiros que ele conseguiu aí no último tour mundial dele. E você vê que tem também a fala do Trump, assim, você tem então um mercado aberto, né, um mercado infinito, assim, porque a gente sabe, né, eles estão à frente desses grandes modelos, né, de IA, e através disso a gente pode pensar aplicações para tudo, né? Especialmente aplicações para inteligência, para o setor militar, que o governo ama, né? Especialmente nos Estados Unidos. Então aí tem rapidamente essa, né, conexão do Sam Altman, da OpenAI, com os interesses do Trump e do governo, e a gente sabe que são interesses também de guerra, né? Agora há pouco o Trump mudou, né, o nome do Departamento de Defesa para Departamento de Guerra. A gente vê no discurso essa coisa de tentar deixar a China para o lado, né? Mas não é para o lado, na verdade eliminar a China, se possível, né? De qualquer tipo de concorrência. E olha o papel da IA nesse processo todo, ficando bem claro, né? In the next 2 years, it's $250 million. That's great. That's great. Great. We're proud of you. Very good. Thank you. A lot of jobs. Yeah, good. What about Microsoft? That's a big number. Each year, we're close to, in the United States, around $75 to $80 billion. Very good. Thank you very much. Would anybody like to say anything? You have a lot of geniuses on my right. Some young, some not. E agora ele fez a rodada final, né? Perguntando quanto que a galera vai botar de dinheiro nos Estados Unidos, né? Para as pessoas que não responderam, não deu para ouvir bem ali do Google, mas a gente ouviu da Microsoft. E é isso, né? Uma grande rodada de negócios, assim. E como se, né, não tivéssemos passando pelas mudanças climáticas, como se esses negócios não fossem afetar, né, o aquecimento global, assim, tudo isso está fora de questão ali. O que importa é só dinheiro que entra, né, dinheiro que sai e quão inovadoras são essas tecnologias e tal. Segundo o conceito deles de inovação, né, como a gente viu, é muito limitado. So young. Mostly young, come to think of it. Yes, please.
I just wanted to echo everyone's comments. I think we've been just very impressed with how this administration has really embraced AI. And I think that in addition to the infrastructure, the most massive infrastructure built in history, I mean, we're talking 10x the size of the Apollo program. I think also, to me, the most important thing is what AI will do for all of us. And I think that there's been a choice of whether to approach it with optimism. And I think that that's what I've really seen from this administration. So I just wanted to say thank you for that. Great job you're doing. Incredible job you're doing. I know every inch that you're building, and I can't believe it. They're big. The biggest build. Você vê o que eu acabei de falar, né? O que eles defendem é a visão otimista, porque se você só for otimista, é bem fácil. Você só precisa crescer, você só precisa construir, né, o tipo de infraestrutura, você só precisa de energia e colonizar o máximo, né, de países possível para os seus produtos e serviços. Pronto. Se não tiver, né, agora se o governo é um governo que tem mínima noção do planeta, do que a gente está, né, enfrentando, mínima noção de mínima empatia com outros países, com a sociedade, né, de outros países, ele vai minimamente regular, minimamente questionar, né, então o alinhamento da Big Tech com o Trump é perfeito porque não tem nenhum questionamento, né, tem um negacionismo climático que permite, né, esse aceleracionismo tecnológico que permite essa expansão sem limites, só que a gente sabe que tem limite, né? Buildings ever, you know, we talked about 100-story buildings. These buildings blow them away, right? So I just want to, they're more lateral than they are up and down, but they blow everything away. So congratulations. Would anybody like to say anything, please? Satya? Would you like to go, Safra? Safra? This is a most incredible time. AI is going to change everything. You hear all of us saying that. But the fact that you are our president and you recognize this right away and you've unleashed American innovation and creativity, all the work you're doing in basically every cabinet post, in addition to what's coming out of the White House, is making it possible for America to win. Today's event that was spearheaded by our wonderful First Lady, focusing on education, is the center of where we need to go, because it is all of these young people who can't be afraid of new technologies. They literally have to embrace it and make America even stronger. And that focus was very, very critical. And I think this is the most exciting time in America ever, at least that I remember. So thank you. Thank you for everything you're doing. Thank you very much. I appreciate it. Você vê, é uma espécie de religião, né, gente? É o solucionismo tecnológico, né? Basta você gostar de tecnologia, e as novas gerações precisam, tá? Gostar das tecnologias que essas pessoas estão criando, sem qualquer crítica a elas, né? Então precisa gostar, e é isso. E aí nós estamos vivendo o melhor tempo de todos, né? E a educação é realmente o mais importante. E claro, é como eles passam, né, essa ideologia para as próximas gerações, né? Através da educação. E que loucura, né? Essa pessoa, que a Safra, ela tá à frente da Oracle, e a gente sabe agora, um dos fundadores da Oracle passou, né, o Elon Musk como pessoa mais rica do mundo, né? E a Oracle é isso, base de dados, né? Trabalha, né, nesse lugar que organiza os dados, né? Então quando a gente tem com Big Data, com, né, Deep Learning, Machine Learning, etc., esse crescimento do consumo e produção de dados absurdo, obviamente essas pessoas que trabalham com o desenvolvimento das bases de dados, as organizações das bases de dados também crescem junto, né? Então você vê aí o papel importante também da Oracle logo ao lado do Bill Gates, e que alienação pesada, né, para cima dessa pessoa à frente da Oracle, algo extremamente preocupante de ver somente esse tipo de linha do solucionismo tecnológico como um tipo de benefício para a sociedade, né? Hello to everybody, Larry and everybody else. It's an amazing company that you're involved with and running. I just want to thank everybody for being here. I want to thank the media. They've been very nice lately, although I'm still here. So we have to... They made a couple of bad predictions. Not good. I've never had that feeling before.
I went to an event and people are coming up to me and saying, "You're still here." I said, "What do they mean by that? I didn't hear about this." But anyway, I do. The press has been great in terms of this industry, and they understand the importance of it. This is taking our country to a new level. We're leading the world. We're leading China, but we're leading the world by a lot. And we're leading it because of the people around the table. And all I can do is implement and make it a lot easier for you. And I'll be doing that 100%. So I just want to thank you all. Yes, did you have a question? Go ahead. Go ahead, please. É isso, né, gente? A porteira tá aberta aí pro colonialismo digital, pro imperialismo americano. É isso que a gente vê nesse jantar. E muitas implicações podem rolar nesse jantar, né? A gente tem controle do discurso né, nos Estados Unidos, mas no mundo inteiro onde essas tecnologias operam e dominam, né? A gente tem uma não moderação de conteúdo que deve piorar, né? A gente tem uma falsa liberdade de expressão, né, sendo protegida, mas na prática uma dificuldade numa liberdade de expressão, basta você não ser, né, do discurso dominante, então grupos minorizados vão ter cada vez mais problemas com isso, e um aumento do poder e concentração de informação sobre esses grupos. Olha ali o sorrisinho do Bill Gates, né, de quem está feliz com esse caminho, tá todo mundo ali muito tranquilo, que é muito preocupante, né, especialmente porque a gente sabe que agora, com a chegada da IA generativa, a gente pode ter riscos, né, de conflitos ainda maiores. Claro que a gente gosta dos assistentes de inteligência artificial, né, mas a gente gostaria que eles tivessem matrizes energéticas limpas, gostaria que eles tivessem, né, bases de dados que a gente pudesse entender melhor, ver a transparência disso, né, a gente gostaria que eles tivessem softwares que fossem mais abertos, né, OpenAI não é open, então fica uma impressão muito, muito pesada aí também com essa aproximação da IA geral, generalizada, a piora do aquecimento global, de que mundo a gente está indo. Então esse jantar não caiu muito bem.